Hello, 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 divos do titio. Hoje nós vamos ter uma super aula de conjunção. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, para quem não sabe, esse é um dos assuntos mais solicitados em concursos. E ele é carro-chefe para interpretar questões de texto nas provas de vestibulares também. Então, assim, gente, é de suma importância que você entenda bem o uso das conjunções. Primeiro mito. Para de achar que você tem que ficar memorizando as conjunções. Gente, isso é um erro muito comum, viu? Até porque a gente costuma aprender esse conteúdo de forma decorativa. Só que aí, o que acontece? O aluno tem que entender que hoje tudo é pautado em texto. A linguística textual é o que predomina nas provas, tanto de concurso quanto de vestibulares. Então, você tem que colocar em mente o seguinte: entenda qual é o valor da expressão, ou seja, qual é o valor que aquela conjunção está tendo dentro daquele contexto situacional. É assim que a gente analisa as questões, viu? Só há um conjunto, somente um, vai por mim, que você precisa memorizar nessa jogada toda. É a adversativa. Então já vamos até começar por ela, viu? Olha para cá. Adversativa quer dizer oposição, viu? E é a única que eu devo memorizar. Portanto, de agora em diante, coloca aí como se fosse um processo de exercício diário. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e não obstante. Viu? Presta atenção, esse não obstante é muito usado na linguagem jurídica. Por isso que quando ele aparece em provas, a gente não está acostumado, viu? Porque no dia a dia, nas produções, não é comum você usar não obstante. Mas tem o mesmo sentido de qualquer uma outra conjunção adversativa. Beleza? Não esqueçam, as adversativas, sim, você precisa memorizar. E elas estão dentro das coordenadas. Lembra que as conjunções coordenadas existem nos processos em que a oração já passa uma ideia sintática de independência, viu? Quais são as coordenadas? Olha para cá. Amores, ECA ao cubo. Lembra desse acrônimo, beleza? ECA ao cubo. Nós temos 5 conjunções que são coordenadas, tá? Bora lá. As 3 que começam com A, por isso que é A ao cubo. Aditiva, que dá a ideia de soma, adiciona uma nova informação à informação anterior, viu? A adversativa, que é a de oposição, tá? A alternativa, que dá a ideia de opções. Aí tem a conclusiva, que confirma a ideia, e a explicativa. Gente, por isso que é ECA ao cubo. Não esquece, você tem que aprender a interpretar as conjunções, viu? Nada de ficar memorizando. A única que você tem que memorizar, a adversativa, e eu vou já revelar por quê, tá? Vamos lá. Então, gente, aditiva seria mais ou menos assim, ó. Ela não só fez a tarefa que o professor pediu, mas também todas as atividades, olha aí, ó, que estavam na contracapa. Um exemplo, viu? E quando eu falo ela caiu e ele riu. Notem, olha só. Primeiro tem uma ação, a ação dela cair. E a segunda ação, o outro riu. Primeiro a pessoa dá a risada, depois ela te ajuda, né? Pronto, normal. Então, gente, o que acontece? Quando eu falo ó, ela caiu e ele riu, é uma aditiva, viu? Nota que eu estou usando o conectivo E. Mas não fica nessa vibe de ficar memorizando o conectivo, sabe por quê? Porque eu posso usar uma conjunção com o valor de outra. E é aí que entra o perigo da história. Por exemplo, se eu falo, olha aí, ó, ela caiu e ele riu, é aditiva. Estou adicionando uma segunda informação à primeira. Agora, se eu falo assim, ó, ela estudou e não passou, estou usando o mesmo conectivo. Olha o E aí, viu? Ela estudou e não passou, mas já é uma adversativa. Note que dá a ideia de oposição. Dá até para trocar, ó. Ela estudou, porém não passou. Viu como dá para trocar? Gente, fora que ainda pode ser também conclusiva. Se eu falo assim, ela estudou e passou.
Olha aí, ó. Se eu falo que ela estudou e passou, eu estou confirmando, olha aí, ó, aquilo que se esperava na primeira oração. Se ela estudou, pela lógica, eu espero que ela passe. Então, ela estudou e passou, já vai ser uma conclusiva. Deu para entender a jogada até aí? Gente, você tem que compreender o seguinte. Bora lá. As conclusivas que mais vêm em provas é o portanto é o recordista, tá? O logo, tá bom? O logo e o pois. Quanto ao pois, tem uma certa particularidade sobre a conjunção pois que a gente precisa saber. Lembra aí comigo. O pois pode ser conclusiva ou pois pode ser explicativa, tá? Pode ser qualquer uma dessas duas coordenadas, ou conclusiva ou explicativa. Como é que eu vou saber se o pois está concluindo ou está explicando? Troca pelo porquê. Não esquece, amor, troca pelo porquê. Se der para trocar pelo porquê, já é explicativa. Não sai agora, pois vai chover. Troca. Não sai agora, porque vai chover. Ficou só o filé, beleza? Porém, gente, se eu falar assim, observem bem um exemplo. Ela não fez uma boa prova. Estava, pois, com dor de cabeça. De novo, ó. Ela não fez uma boa prova. Estava, pois, com dor de cabeça. Se eu trocar esse pois pelo porquê, vai ficar estranho. Ela não fez uma boa prova. Estava, porque, com dor de cabeça. Viu como fica estranho? Trocou o pois pelo porquê, ficou só o filé, explicativa. Trocou o pois pelo porquê, ficou podre, já é uma conclusiva. Fica a dica, tá bom? A gramática diz que quando o pois vem antes do verbo, é explicativa. Quando o pois vem depois do verbo, é uma conclusiva, tá bom? Fica a dica. Outra observação interessante. Gente, cuidado com porquê. O porquê pode assumir papel de explicativa ou pode assumir papel de causal. Só que a causal a gente vai já ver nas adverbiais. Eu prometo que eu vou falar dessas particularidades, viu? O que é que eu falei até aqui? Ei, cuidado, porque pode ter uma conjunção com o valor de outra. Por isso que essa vibe de ficar na base de decorar as conjunções não é o suficiente. O importante é você saber interpretar e ver qual é o valor de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Beleza? Então, até aqui, vamos resumir as conjunções coordenadas. Aditiva dá a ideia de soma, tá? Ela caiu e ele riu, beleza? Adversativa, oposição, não esquece. Ela estudou e não passou, beleza? Conclusiva, confirma a ideia. Ela estudou e passou, tá? As alternativas, ora ela estuda, ora ela trabalha. Olha aí as opções, beleza? Gente, e a explicativa, tio Regis já falou sobre a questão de explicar a ideia e a gente já falou do uso do porquê. Geralmente, se é explicativa, dá para trocar pelo porquê brincando, beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo, amores? Vamos falar agora das subordinadas. Existem as conjunções subordinadas adverbiais. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Cocaína faz mal para todos. Lembra dessa frase mnemônica. Mnemônico fácil de memorizar, tá? Gente, cocaína faz mal para todos. Co elevado à quinta. Coloca aí, elevado à quinta. Por quê? 5 começam com com. Vai, relaciona logo comigo aí, me ajuda. Quais são as 5 adverbiais que começam com co? Bora lá. Concessiva, viu? Que indica uma permissão contrária. Já vai elencando aí, tá? A consecutiva, que indica uma consequência. A conformativa, que dá uma ideia de obrigatoriedade. A condicional e a comparativa. São as 5 que começam com co. Bora lá, primeiro relacionar todas. Aí vem K. Esse K que aparece na frase é da causal, tá bom? Beleza? Aí vem, olha aí, cocaína faz. Esse F é da final, tá bom? Não esquece, final. Aí nós temos mal. Esse mal aí, o M é da modal e o L é da local, tá? Adverbial modal, adverbial local. E aí nós temos o P, que aparece aí, que o P é da proporcional, beleza? E por fim, o T, que aparece na frase, que é temporal. Então, bora entender uma coisinha rapidinho. Gente, vocês lembram que eu falei que você só precisava memorizar uma, que era a adversativa? Viu? Tio Regis já falou isso hoje.
As coordenadas sindéticas adversativas são as que dão a ideia de oposição, lembra? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e não obstante. Gente, por que eu preciso memorizá-las? Para não confundir com a concessiva. Vocês estão vendo aqui? Olha para cá. Olha para as subordinadas. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Deus está me dizendo que você não está olhando. Se você quer passar, tem que olhar, papai. Olha para cá. Gente, olha a frase. Cocaína faz mal para todos. Amores, dessa frase aqui, só tem uma que quebra a relação lógica das ideias. Só uma. Então, se quebrar a relação lógica, já é concessiva. Não esqueçam. Concessão é uma permissão contrária, gente. Embora ela seja a melhor aluna de língua portuguesa, zerou na prova. Gente, se ela é a melhor aluna, pela lógica, ela não deve zerar. Então, isso é uma concessiva, uma permissão contrária. Por que você tem que memorizar lá as adversativas? Para não confundir com as concessivas. Na hora da prova, ele vai trazer assim, tudo junto e misturado. Então, ele vai misturar as coordenadas adversativas com as subordinadas concessivas. E como é que você não vai confundir? É só lembrar do grupo das adversativas. Tudo que tiver fora da adversativa, já sabe que automaticamente será uma concessiva. Viu? Se aparecer lá na tua prova assim, ei, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor de nada adiantaria. Viu? Lembra? 1 Coríntios 13. Então, gente, quando eu falo, ainda que eu falasse a língua dos homens, já é uma concessiva. Por que é uma concessiva? Porque se ainda que não está no conjunto das adversativas. Tudo que está fora da adversativa é concessiva se expressar uma ideia contrária. Olha só que fácil, viu? Por isso que você tem que lembrar, de todas as subordinadas adverbiais, só uma expressa uma ideia que vai ter essa ideia de quebrar a lógica. É a concessiva. Beleza? Gente, quanto à consecutiva, ela casa com a causal. Causa e consequência estão muito bem relacionadas. De tanto gritar, Regis ficou rouco. Olha só, de tanto gritar, Regis ficou rouco. De tanto gritar é a causa. Ficar rouco é uma consequência, tá? Lembra que na prova você sempre vai analisar aquela que traz a conjunção. Não esqueçam disso, tá bom? Ei, se eu falasse assim, observem bem agora. Se eu falasse assim, como estivesse doente, não foi a aula. Olha aí, eu vou analisar a que traz o como. É ela que está trazendo a conjunção. Eu sempre classifico a que traz a conjunção. Então, como estivesse doente. Bora, pensa aí, rápido. É causa ou consequência? Como estivesse doente, observem bem, ela não foi à aula. Como estivesse doente, causa ou consequência? Vai lá, tempo. Acertou quem pensou que é causa, viu? Como estivesse doente foi a causa, o motivo, a razão que fez com que ela não fosse à aula. Tá aí. Então, causa e consequência é um casamento. Eu já vou aproveitar e diferenciar a sindética explicativa da adverbial causal. Bora lá. Gente, sindética explicativa geralmente vem com verbo no imperativo. Olha aí, não saia agora, não saia, tá no imperativo, viu? Porque vai chover. Então, sindética explicativa lembra da ideia do verbo no imperativo, tá? Já a causal é aquela que tem essa relação de causa e consequência. E ela não traz o verbo no imperativo, amor. Olha como fica legal. Então, na prova, se tivesse assim, ela estava muito gripada porque pegou chuva. Olha aí, ela estava muito gripada porque pegou chuva. Esse porque pegou chuva não é mais uma explicativa. Agora já vai ser uma adverbial causal, viu? Então, por isso que eu tenho que saber trabalhar a interpretação, tá bom? Não esqueçam disso. Bora. Conformativa da ideia de obrigação. Faça a tarefa como o professor explicou. Você vai fazer de qualquer jeito? Não. Viu? Então, por isso que na prova, quando vem assim, ei, observem, mediante os fatos expostos, ou então, de acordo com dados do IBGE, isso já tem cara de ser conformativa. É conforme o instituto, é conforme aquele agente que a gente está, no caso, né, ao qual a gente está fazendo referência. Não esqueça. Então, se eu falo assim, faça a tarefa como o professor explicou, você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer do jeito que ele ensinou. Beleza? É a conformativa. Queridos, já no caso da condicional, lembra? Condição. Condição, gente. O se é a principal condição.
Todos vocês vão passar na prova se estudarem. Olhem bem a ideia de condição. Todos vão passar se estudarem. Tá aí a relação, tá? E a comparativa. Comparativa é uma das mais fáceis, tá? Comparação tem que ter os dois elementos. Lembra que a comparação pode ser implícita ou explícita, viu? Se eu falo assim, ó, ela é tão inteligente quanto as colegas da sala. Olha aí, é uma comparação que eu estou fazendo. Beleza? Ele voa tão alto como um inseto, viu? Como um avião. Bacana? Como uma borboleta. Então, aí é uma relação de comparação, tá bom? Queridos, vamos falar agora, já falamos da causal, né? Causa e consequência, vamos falar da final. Final é o propósito, é o objetivo. Vocês estão assistindo a esse vídeo porque querem gabaritar a prova. Olha aí. Gente, eu usei o porquê, notem, só que eu estou usando o porquê com uma ideia de finalidade. Geralmente na prova vem muito para quê? Vocês estão aqui assistindo ao vídeo para que possam gabaritar a prova. Então, a ideia de finalidade é o propósito, beleza? Modal é o modo. Ela fez as atividades sem que precisasse consultar. Foi o modo como ela fez, viu? Local é lugar, gente. Jesus mora no meu coração. Olha que fofo. No caso, é lugar, tá? E aí nós vamos para proporcional. Lembra, proporcional é uma relação lógico-quantitativa. Toda proporcional, amor, trabalha com lógica. Toda proporcional trabalha com lógica. Não esquece. Se quebrar a lógica, é concessiva, hein? Cuidado. Bora. A proporção que o professor Regis explica o conteúdo, eu entendo. Isso é uma relação lógica. Se eu estou explicando, a ideia é que você entenda. Beleza? Mas se quebrar essa lógica, já vira concessiva. A proporção que o Regis explicava o conteúdo, o aluno não entendia nada. Quebrou a lógica, papai. Quebrou a lógica, já é concessiva. Lembra disso para ficar fácil, tá? Então eu posso usar uma conjunção com o valor de outra. Para de querer memorizar tudo. A proporção que na gramática está como proporcional. Mas se lá na prova do concurso aparecer assim, ó, a proporção que ele lia o assunto menos entendia. Não é proporcional. Não tem uma relação lógica. Quebrou a relação lógica, já é concessiva. Não esquece. Por isso que a concessiva é a que mais aparece nas provas. Beleza? E por fim, a temporal. Ideia de tempo, amor. Tempo. Depois que terminar a aula, vamos todos ao Rêmulos. Bom, para quem não sabe, o Rêmulos aqui na minha cidade, no meu país chamado Manaus, Rêmulos é o nome de um convento, tá? Muito famoso. Então, gente, presta atenção. Depois que terminar a aula, não é antes. Então, a ideia é de tempo, viu? Quando eu aprender conjunção, vou gabaritar as provas. Então, olha, a ideia é de tempo, viu? Só que tem um porém. Não vão confundir com a condicional. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, se a esposa quiser, o marido vai pro bar. Não é condição? Eu posso trocar pelo quando, para confundir a cabeça do aluno. Quando a esposa quiser, o marido vai pro bar. Aí o aluno que decorou a conjunção já acha que é temporal. Ah, se tem quando é temporal. Não. Olha o contexto. Quando a esposa quiser, o marido vai pro bar. Continua sendo uma ideia de condição, viu? Ei, observem, amores, perdão, a esse processo nós chamamos de polissemia. É a famosa polissemia das conjunções. Polissemia é que dá vários efeitos, vários sentidos diferentes. Esse é o sentido da polissemia. Então, ó, quando terminar a aula, vamos merendar. Olha aí, a ideia é de tempo. Mas se eu falo, quando a esposa quiser, o marido vai para o bar, por mais que eu esteja utilizando a mesma conjunção, que é o quando, viu? A ideia em cada uma delas é diferente. E é isso que você, candidato a qualquer prova, tem que saber. Tem que entender essa polissemia. Eu tenho que saber quando como da ideia de comparação, quando como da ideia de conformidade, quando como da ideia de causa. É eu que vou saber disso, de acordo com o contexto da frase. Beleza? Amores, espero de coração ter ajudado nessa aulinha de conjunção, viu? E logo, logo, nós vamos trabalhar uma aula só trabalhando mesmo, só em cima de questões de banca, para vocês entenderem ainda mais todo esse processo. Beleza? Um beijo do titio. Fiquem com Deus, Xixô.